Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021 e nós temos aula de português e história. Vamos começar pela nossa chamada? Anne Raeli, Cleberson, Davi, Edmaique, Gabriel, Isabelle, Ítalo, Joaquim, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Rodrigo, Rose, Thales Miguel, Thales Gadiel, William e Vinícius. Para hoje só gostaria de falar uma coisinha com vocês. A participação de vocês é essencial. Vocês estão sendo avaliados constantemente nas avaliações que vocês fazem, nas atividades diárias. E eu queria lembrar aos alunos que não estão participando que sim, vocês estão recebendo faltas. E são 6 faltas por dia, porque nós temos 6 aulas por dia, tá certo? Então, aos alunos que estão fazendo, parabéns, continuem assim, porque isso só tende a trazer bons resultados para vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aula de português. Hoje nós vamos continuar falando sobre o uso do R e do RR nas palavras, tá certo? Abra um livro de português lá na página 17, que hoje nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras, brincando de trava-línguas. Abre o livro? Vamos lá. Complete os trava-línguas a seguir com R ou RR. Vamos lá. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato a roer roía. Nesses 2 quadrinhos aí, em rato e roer, se usa um R só ou 2 R's? Vamos relembrar as regrinhas. Nós podemos começar uma palavra com 2 R's seguidos ou 2 R's seguidos só se usam no meio de palavras? E aí? Continuando. E a Rosa Rita Ramalho, do rato a roer, se ria. Você vai completar aí os R's que estão faltando. Aí vamos para o outro. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. E aí? Quais são os R's que eu vou usar? Um R só ou 2 R's? Você vai completar esse trava-línguas aí também, tá bom? Aí nós vamos para a letra A. Qual dos trava-línguas tem apenas palavras com som de R, como riacho? Qual desses trava-línguas aí tem o som de R de riacho? Copie exemplos do texto dessas palavras que têm o mesmo som de R de riacho, tá bom? Vamos comparar aqui, ó. O rato roeu a roupa do rodovalho. Escutem bem o som desses R's. Agora vamos para o outro trava-língua. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. E aí? Qual desses trava-línguas usou só um tipo de R, que é o R igual ao de riacho? Um deles usou só esse tipo de R igual ao de riacho. Outro usou 2 sons de R, tá bom? Letra B. Qual dos trava-línguas tem palavras com som de R como em rei e palavras com som de R em barata? Copie os exemplos do texto. O outro trava-língua, ele vai ter sons de R como de rei e de R como de barata. Qual é desses 2 que tem esses sons assim? Você vai responder aí e colocar alguns exemplos de palavras do trava-língua, tá bom? Essa segunda questão do livro você não vai responder. Você vai fazer outra segunda questão lá no seu caderno, tá bom? Você vai fazer o cabeçalho, vai colocar lá atividade de português e escrever esse enunciado. Pesquise um trava-língua com o uso da letra R e copie no caderno. Você vai pesquisar aí na internet trava-línguas com R, trava-línguas com o uso da letra R. Você vai encontrar vários trava-línguas. Em seguida, você vai escrever ele no caderno, depois você vai gravar um áudio tentando falar esse trava-língua para a prova, tá bom? Como se fosse um desafio. Lembrando que um trava-língua, quanto mais rápido você consegue falar, mais é o correto, não é verdade? Porque trava-línguas tem que ser versos recitados rapidamente, sem você errar as palavras, tá bom? Então, faça essa atividade da questão da página 17
E em seguida façam essa questão 2 no caderno para pesquisar um trava-língua com o uso da letra R e gravar um áudio e mandar lá para a Pro, tá bom? Em História, nós vamos falar sobre as moradias e os espaços públicos e privados. Abra um livro na página 14. Se essa rua fosse minha, observe a pintura abaixo e converse com os colegas. Se essa rua fosse sua, o que você mudaria nela? Olhem aí os detalhes dessa imagem. Essa daí é uma pintura, o nome dela é O Vendedor de Telas. O que vocês mudariam aí? Mudaria a casa, mudariam as pessoas, mudariam as cores? O que vocês mudariam? Vamos continuar lendo. Você já percebeu como existem ruas diferentes nas cidades? Há ruas largas e estreitas, ruas novas e antigas, ruas de terra e ruas asfaltadas, ruas com jardins, praças e árvores. Além do lugar para passagem e circulação de pessoas e veículos, as ruas são espaços para atividades coletivas, como feiras livres, passeatas, protestos e festas populares. A moradia de cada pessoa, a casa de cada pessoa, é um espaço privado, ou seja, particular. O que quer dizer espaço particular, Pro? Espaço privado. Quer dizer um lugar que tem dono e que as pessoas só podem entrar lá se o dono autorizar você a entrar. Entenderam? Tipo, na casa de vocês é um espaço privado. As pessoas só podem entrar aí se forem bem-vindas por vocês, donos da casa. Já as ruas, as alamedas, as travessas, as avenidas e as praças, elas são espaços públicos, pois nelas todos têm direito de ir e vir livremente. Praças, parquinhos públicos, hospitais, escolas, elas são espaços públicos, ou seja, são lugares que todos podem frequentar. Entenderam a diferença entre espaço privado e espaço público? Pois bem, você vai abrir o seu caderno lá na matéria de História para a gente responder essa questão número 1. Você vai colocar lá o cabeçalho, aí você vai escrever atividade da questão número 1 da página 14, tá certo? Aí o que você vai fazer? Você vai desenhar a rua onde você mora e descrever ela. Como você não pode descrever para os seus colegas, você vai fazer o seguinte: você vai desenhar a sua rua e fazer um pequeno texto explicando. Na minha rua tem casas coloridas ou casas grandes, a minha rua é asfaltada. Você vai falar um pouco sobre os detalhes da sua rua e fazer o desenho da sua rua, tá bom? Em seguida, a gente continua a atividade na página 15. Segunda questão. Você já reparou que as ruas têm nome e as construções têm número? Sobre essa organização, responda. Letra A. Qual é o endereço da escola em que você estuda? Como é o nome da rua da escola aí que vocês estudam? Vocês sabem? Anotem aí. Quem não souber, coloca lá no grupo que não sabe, que aí a prova vai estar mandando no grupo, tá bom? Letra B. Por que é importante que as ruas tenham nomes e as casas tenham números? Você sabe qual é o importante da nossa cidade ter ruas com nomes e casas com números? E aí? Isso acontece justamente para facilitar a localização. Já pensou se todas as ruas não tivessem nomes e as nossas casas não tivessem números? Seria fácil a gente encontrar uma casa dos outros? Seria fácil para os carteiros que entregam as correspondências encontrarem as nossas casas? E aí, eu acho que não é verdade? Então, na letra B você vai explicar qual é a importância do nome das ruas e dos números nas casas, tá bom? Terceira questão. Converse com os colegas. As ruas e avenidas, elas são espaços de convivência, que necessitam de regras para que todos convivam bem. Escreva uma regra que deve ser obedecida por todos que circulam nas ruas. Vamos falar o seguinte: existem os espaços públicos. Os espaços públicos, eles são espaços nossos, que todos nós temos direito de usufruir daquilo. Se uma pessoa ou várias pessoas não zelam daquele espaço, quebram aquele espaço, destroem o que tem nele, vai ser prejudicial a quem? Só aquela pessoa que destruiu ou a todos nós?
a todos nós, não é verdade? Então, é justamente por isso que existe a importância de preservar os espaços públicos e existem regras, existem leis sobre a questão de depredar os espaços públicos, ou seja, sobre quebrar e destruir os espaços públicos. Então, para quem frequenta os espaços públicos e faz uso deles, é importante a preservação, o zelo, o cuidado, não jogar lixo, não poluir, não destruir nada. São várias regras. Você vai escolher uma dessas regras aí que deve ser obedecida por todos e escrever nessas linhas da terceira questão, tá bom? Vamos falar sobre respeito ao espaço público. Quadrinho aí, tá bom? Vamos acompanhar para o lendo? Você já aprendeu que o espaço público é coletivo e, portanto, pertence a todos os moradores da comunidade. Para que ele se mantenha limpo e conservado, é necessária a colaboração de todos. Os locais públicos devem ser usados com responsabilidade e, neles, as regras de convivência precisam ser respeitadas. Entre elas, estão não jogar lixo no chão e não danificar esses espaços que pertencem aos moradores da comunidade. Afinal, todos gostam de conviver em um espaço bonito e bem organizado. Aí tem uma perguntinha. Você conhece locais públicos que estão mal conservados? Vocês conhecem algum lugar aqui na nossa cidade que está mal conservado? Se sim, você vai colocar aí que sim. Aí, em seguida, você vai responder. Quais ações podem contribuir para melhorar esses locais? O que pode ser feito para melhorar a situação desses locais? Respondam aí para a prova. Essa atividade de história fica na página 14 e 15, tá certo? Então, atividade de português no livro e uma questão no caderno. Atividade de história também no livro e a primeira questão é para fazer o desenho da rua de vocês e de escrever ela no caderno e o restante na página 15 para responder, tá bom? Respondam essas atividades, tirem uma foto bem nítida para a Pro, enviem lá no grupo que a Pro vai estar olhando e corrigindo a atividade de cada um de vocês, tá bom? Estou aguardando as atividades. Um beijo bem grande, um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau!